está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que ele era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e acharei. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Podemos sentar. Bom, meus caros, a comunidade hoje se alegra em torno realmente do seu padroeiro, celebrando a festa de São José Operário. Desde esses dias que estavam preparando esse momento, e sobretudo esse momento da procissão de entrada, onde na verdade as crianças, representando as profissões dos seus pais, entrando nesta igreja, sabendo que na verdade o trabalho dignifica, o trabalho da responsabilidade. O trabalho permite que uma pessoa possa honrar, manter a sua casa e viver, não de migalhas, nem tampouco de assistencialismo, mas vivendo segundo a própria descrição e ordem mandada do Senhor, uma vez que Adão e Eva pecaram: comerás o pão com o suor do teu rosto. E isso realmente, mesmo que na verdade tendo perdido aquela condição preternaturais, por assim dizer, do paraíso, mas teve a dignidade de trabalhar e conseguir adquirir seu próprio alimento e sustento para si e para a sua família. Ora, meus caros, São José foi proclamado, portanto, em 1955 pelo Papa Pio XII como o patrono, o padroeiro de todos os trabalhadores. E isso realmente em dimensão universal. O dia 1º de maio se celebra realmente São José, de fato operário, padroeiro de todos os trabalhadores. Como de fato o trabalho nos falta, mas ao mesmo tempo também a gente depara com realidade de assistencialismos, de formas que querem realmente tirar a beleza e a dignidade do trabalho por uma migalha, por um auxílio. E isso realmente vai tirando a beleza daqueles que na verdade puderam e devem trabalhar para manter-se e manter sua família. Peçamos ao Senhor, por intercessão de São José, que nos dê coragem, sobretudo a saúde, para que possamos trabalhar, ao invés realmente de receber as migalhas, os assistencialismos que nos escravizam
e nos tornam submissos de sistemas que certamente gostam e querem manipular. Ora, meus caros, poderia aqui realmente, no dia de São José, elencar tantas virtudes desse homem, e certamente devemos elencar algumas, porque celebrar um padroeiro, celebrar, portanto, a vida de um santo, nos convida a imitar suas virtudes. E a primeira virtude que sobressai realmente deste homem é a virtude da justiça. Sabendo realmente que a sua esposa, que ainda não era certamente a sua noiva, estava grávida por ação do Espírito Santo, mas não tinha entendido, pensou: o que vou fazer? Se fosse, portanto, como talvez um de nós, teria difamado Maria. Sabedoria e a justiça de José, o que faz? Não difamou, mas pensou realmente: é melhor sair e deixar. O anjo aparece para ele, assuma. E aqui já sobressai uma outra virtude, a obediência. Teve a coragem depois de assumir, porque sabia, não era filho seu, segundo a carne, mas deveria cuidar como pai. E nesse sentido, não abandonou. Sendo justo, segue os mandamentos do Senhor, obedece às ordens do Senhor através do anjo que aparece em sonho e cuida de Maria. Homem também, nesse caso, que sobressai com uma paternidade formidável. Diante da fúria daqueles que queriam ter o poder, e que diante daquele poder realmente estavam ávidos para fazer tamanhas coisas e pensavam que o poder que eles tinham era eterno, como é o caso de Herodes, que fez José. Diante que Herodes, sabendo que na verdade tinha nascido o Salvador, e matando todas as crianças, é capaz de fugir daquela terra para preservar a vida do seu filho e da sua família. Paternidade tamanha. Inclusive tem até a fotografia ou imagens muito bela realmente daquele homem segurando, portanto, um jumento, e Maria, portanto, vai ali com Jesus em cima daquele jumento, e José, portanto, levando, protegendo a sua família. Paternidade e proteção. Quantos pais precisam realmente exercer essas virtudes? Proteger as suas famílias. Proteger de quê, Padre? Das drogas, dos vícios, que entram realmente nas nossas casas, nas nossas famílias, e talvez ali já nem sabe mais o que é a proteção. Pensa que a proteção é simplesmente dar um presente, e a proteção é correção. A proteção é livrar realmente a família dos perigos, das maldades, como fez José. A paternidade já é uma outra questão que a gente poderia, nesse caso aqui, trazer, e sem dúvida vou trazer. Que virtude formidável, saber cuidar dos filhos, saber cuidar da casa, saber cuidar da família, exercer uma dimensão realmente de pai, os seus deveres no cuidado, na atenção, no carinho, na correção, inclusive também naquelas dimensões, por assim dizer, que se deve educar os filhos na disciplina. José exerceu essas funções e deve ser modelo para nós. Quantos homens que estão aqui e que deveriam realmente, a exemplo de São José, se questionar: será que eu estou sendo um homem justo? Será que de fato eu estou protegendo a minha família contra as maldades deste mundo? Exerço a paternidade para com os meus filhos? Vivo e sou a igreja doméstica, como José foi ali uma referência de igreja doméstica para Maria e para José? Poderíamos destacar também outra virtude de José. Quando Jesus se perde, que está ali no templo, portanto, conversando com os mestres e os doutores da lei,
Maria e José voltam para procurar. E quando chega ali, Jesus, portanto, diz: estou me ocupando das coisas do meu Pai. Poderia realmente ter sobressaído ali sobre José uma situação de ciúmes, mas eu protejo, eu sou o teu pai. E ouvi, portanto, de Jesus: estou me preocupando, estou cuidando das coisas do meu Pai. A Bíblia, as Escrituras, a tradição não faz nenhum tipo de referência de que José se exaltou, porque tenha manifestado ciúmes, porque sabia perfeitamente que a sua função era pai adotivo, a sua função era cuidar, guardar a Sagrada Família. Bom, meus caros, quantas virtudes realmente esse homem. Uma outra questão que eu poderia aqui trazer para vocês é recordando muitas fotografias que a gente encontra José trabalhando na carpinteria, e eu não tenho dúvida, assim como toda criança, Jesus certamente também tocou os seus instrumentos de trabalho, e que ali, como um bom pai, também deve ter dado alguns tipos de correções necessárias para toda criança. Jesus viveu a humanidade na sua integridade, exceto o pecado, e como tal, teve uma infância, foi uma criança, e que certamente mexia, como toda criança mexe nas coisas dos pais, da mãe. E o que é que os pais fazem? Corrigem. E eu não tenho dúvida também que José deve ter feito realmente, nesse processo de criação, esse tipo também de correção. Mas sem sombra de dúvida, sem recorrer à violência, mas educando na disciplina, na correção que todo pai deve fazer para com seus filhos. E assim, meus caros, mais uma outra virtude: estou corrigindo os meus filhos de modo, portanto, a discipliná-los. Não é fazer violência, violência é outra história, mas disciplinar e corrigir precisamos sim fazer para com os nossos filhos. E assim, peçamos realmente a São José que interceda por essa comunidade, interceda realmente por todos os trabalhadores desta cidade, em especial desta comunidade, e que também possa interceder por todos aqueles que levam o nome de José. Tem aqui alguém, nesse caso dos homens, que tenham o nome de José, que hoje realmente também está celebrando o seu onomastro? Não tem ninguém aqui com o nome de José? Só o José ali e o padre? Nossa! Tem também aqui? Será que não tem alguma mulher também chamada Maria José por aqui? Olhe, os nomes cristãos, José, Antônio, Pedro, Joaquim, são nomes realmente que, de fato, invocam toda a dimensão, né, de uma tradição, de uma beleza para a nossa fé. Não? E aí também São José possa interceder por todos aqueles dessa comunidade que tem o nome de José. E quem sabe, se a próxima criança que vai nascer não receberá o nome de José? Fica aí, portanto, né, o nosso apelo, e esperar que seja essa afortunada, portanto, e que essa criança possa ser abençoada e protegida por São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.